Sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos mergulhar em mais uma história de emoção na Bíblia Sagrada. Há personagens na história que transcendem o tempo, deixando um legado que ecoa através dos séculos. Um desses homens é Moisés. Sua jornada é uma saga de coragem, fé e liderança, moldando não apenas uma nação, mas inspirando gerações. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like de gratidão e fique conosco até o final. Vamos dar início a essa história falando sobre o chamado de Moisés. Moisés nasceu em tempos turbulentos, em uma terra onde seu povo era escravizado, mas mesmo nas sombras da opressão, uma luz brilhava. Deus o escolheu para liderar os israelitas para a liberdade. No início, Moisés hesitou, questionando sua própria capacidade, mas com fé e determinação, ele aceitou seu destino, enfrentando o faraó e liderando seu povo para fora da escravidão. O chamado de Moisés é uma narrativa fundamental na tradição judaico-cristã, encontrada no livro do Êxodo na Bíblia. Aqui está uma descrição detalhada desse evento marcante. O chamado de Moisés acontece durante um período de opressão dos israelitas no Egito. O faraó, temendo o crescimento da população israelita, submete-os a trabalhos forçados e tenta controlar sua proliferação. O nascimento de Moisés. Para salvar Moisés da ordem do faraó de matar todos os bebês do sexo masculino, sua mãe o coloca em um cesto e o envia pelo rio Nilo, onde é encontrado pela filha do faraó e é criado como príncipe egípcio. Após matar um egípcio que estava maltratando um israelita, Moisés foge para Midian, onde se torna um pastor de ovelhas e casa-se com Zípora, filha de Jetro. Enquanto pastoreava as ovelhas no Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai, Moisés vê uma sarça ardente que não se consome pelo fogo. Intrigado, ele se aproxima e é aí que Deus fala com ele através da sarça, chamando-o pelo nome: Moisés, Moisés. Deus revela a Moisés sua intenção de libertar os israelitas da escravidão no Egito. Ele o instrui a retornar ao Egito e confrontar o faraó, exigindo a libertação do seu povo. Deus promete a Moisés que estará com ele durante toda a jornada. Moisés, inicialmente, resiste ao chamado de Deus, sentindo-se inadequado e incapaz de realizar essa tarefa monumental. Ele questiona a sua própria autoridade e habilidade para liderar os israelitas. Deus responde às dúvidas de Moisés, prometendo-lhe sua presença constante e poderosa. Ele revela seu nome como Eu Sou o que Sou, significando sua eternidade, autoexistência e soberania. Após receber garantias e sinais miraculosos de Deus, Moisés aceita finalmente o chamado e concorda em liderar os israelitas para fora do Egito. O chamado de Moisés é uma história de convicção, fé e submissão à vontade de Deus, marcando o início de uma jornada extraordinária de liderança e libertação para o povo de Israel. Vamos falar um pouco mais sobre essa jornada no deserto? A jornada de Moisés não foi fácil. No deserto, ele enfrentou desafios inimagináveis, mas em cada provação, sua fé se fortaleceu e sua determinação cresceu ainda mais. Ele os guiou através do Mar Vermelho, enfrentou a fome e a sede, sempre confiando na promessa de uma terra prometida. Moisés não era apenas um líder, era um visionário, um homem com um propósito divino. A jornada de Moisés com os israelitas pelo deserto é uma narrativa épica de desafios, fé e provisão divina. Aqui está uma descrição detalhada desta jornada. A partida do Egito. Após uma série de confrontos com Faraó e a manifestação de diversas pragas sobre o Egito, o faraó finalmente liberta os israelitas com pressa. Eles partem do Egito, levando apenas o que podem carregar, guiados por Moisés, que recebe orientação direta de Deus. Pouco tempo após sua partida, o faraó muda de ideia e persegue os israelitas com seu exército, presos entre o exército egípcio
e o Mar Vermelho. Os israelitas temem por suas vidas, mas Deus intervém, dividindo as águas do mar, permitindo que os israelitas atravessem em segurança. Quando os egípcios tentam segui-los, as águas se fecham sobre eles, destruindo o exército de Faraó. Após a passagem pelo Mar Vermelho, os israelitas entram no vasto e árido deserto de Sinai. É aqui que passam a maior parte de sua jornada durante esse tempo. Enfrentam desafios como a escassez de água, a fome e as tentações para abandonar sua fé em Deus. Apesar das dificuldades, Deus não abandona seu povo. Ele fornece água milagrosamente em Meribá e alimento em forma de maná, que caia do céu todas as manhãs. Deus também orienta Moisés na formação de uma aliança com o povo, entregando os 10 mandamentos no Monte Sinai e instruindo-os sobre como viver em comunidade. Apesar das manifestações de poder divino, os israelitas frequentemente duvidam de Deus e de Moisés, resultando em rebeliões e punições. Uma das rebeliões mais notáveis é a construção do bezerro de ouro enquanto Moisés estava no Monte Sinai, recebendo as tábuas dos 10 mandamentos. A jornada pelo deserto é uma peregrinação longa e cansativa, que dura cerca de 40 anos. Durante esse tempo, muitos dos que saíram do Egito morreram no deserto, principalmente devido à sua falta de fé e obediência. Após décadas de peregrinação, os israelitas finalmente se aproximam da terra prometida, conforme Moisés os conduz até as fronteiras de Canaã. No entanto, Moisés não entra na terra com eles, pois morre antes de sua entrada. É Josué, seu sucessor, quem lidera os israelitas na conquista da terra prometida. A jornada pelo deserto é uma saga de fé, provação e redenção, marcando um período crucial na história do povo de Israel e estabelecendo os fundamentos de sua identidade como nação. Vamos falar sobre o legado de Moisés? O legado de Moisés não termina com sua vida. Ele entregou aos israelitas os 10 mandamentos, uma fundação moral que moldou civilizações por milênios. Sua influência vai além das fronteiras, do tempo e da religião. Moisés inspirou líderes, ativistas e sonhadores, lembrando-nos de que com fé e determinação podemos superar qualquer adversidade. O legado de Moisés é vasto e profundamente significativo, influenciando não apenas a história do povo de Israel, mas também reverberando através das tradições religiosas e éticas em todo o mundo. Aqui estão alguns aspectos detalhados do legado de Moisés. Moisés é considerado o fundador e legislador do povo de Israel. Ele liderou os israelitas para fora da escravidão no Egito, estabelecendo a nação de Israel como um povo livre. Além disso, ele recebeu os 10 mandamentos diretamente de Deus no Monte Sinai, fornecendo as leis e princípios morais fundamentais que formaram a base da sociedade israelita e influenciaram o desenvolvimento do direito e da ética em muitas culturas. Moisés é reconhecido como um grande profeta na tradição judaica, sendo o intermediário entre Deus e o povo de Israel. Ele transmitiu as palavras e os mandamentos de Deus ao povo, comunicando suas vontades e orientações. Sua comunicação direta com Deus, como evidenciado pela sarça ardente e outras experiências sobrenaturais, estabeleceu um modelo de relacionamento íntimo entre Deus e seu povo. Moisés é reverenciado como um líder inspirador e um modelo de fé inabalável. Sua coragem, perseverança e confiança em Deus o capacitaram a enfrentar desafios aparentemente insuperáveis, como confrontar o faraó, liderar o povo pelo deserto e manter a coesão da comunidade israelita em meio a adversidades. Seu exemplo continua a motivar e inspirar pessoas em todo o mundo a confiar em Deus e a buscar justiça e liberdade. A figura de Moisés é central na iconografia cultural e religiosa.
Ele é frequentemente retratado em arte, literatura, música e cinema, simbolizando a liderança, a libertação e a relação entre Deus e a humanidade. A imagem icônica de Moisés, segurando as tábuas dos 10 mandamentos, é reconhecida internacionalmente como um símbolo de autoridade moral e divina. O legado de Moisés transcende as fronteiras do judaísmo, influenciando também o cristianismo e o islamismo. Ele é reverenciado como um profeta em ambas as tradições e é mencionado em textos sagrados, como a Bíblia e o Alcorão. Sua história e ensinamentos servem como ponto de conexão entre diferentes religiões e um lembrete da importância da fé e da justiça. O legado de Moisés continua a ecoar através dos séculos, inspirando milhões de pessoas a buscar a liberdade, a justiça e uma relação mais profunda com Deus. Sua vida e ensinamentos permanecem como um farol de esperança e orientação para aqueles que buscam um caminho de significado e propósito. A razão pelo qual o corpo de Moisés não foi encontrado é um tema envolto em mistério e especulação, já que a narrativa bíblica não fornece uma explicação direta para esse evento. No entanto, há várias interpretações e teorias que foram propostas ao longo dos séculos. Vamos mergulhar um pouquinho nessa história e entender? Intervenção divina. Uma interpretação comum é que Deus, em sua soberania e poder, escolheu ocultar o destino final do corpo de Moisés como um ato de mistério e transcendência. Isso pode ter sido feito para evitar que os israelitas idolatrassem ou venerassem o corpo de Moisés, em vez de se concentrarem em seu legado e na adoração a Deus. A história da intervenção divina sobre o corpo de Moisés é um tema que não é diretamente mencionado na Bíblia hebraica, mas é explorado em outros textos judaicos e cristãos, especialmente nos apócrifos e na tradição rabínica. Uma das fontes mais conhecidas que aborda essa questão é o livro apócrifo, Assunção de Moisés. De acordo com a Assunção de Moisés, após a morte de Moisés no Monte Nebo, Deus envia o arcanjo Miguel para enterrar o corpo de Moisés. No entanto, Satanás contesta o direito de Miguel de enterrá-lo, alegando que Moisés cometeu assassinato, referindo-se ao incidente em que Moisés matou um egípcio. Uma disputa celestial então se segue entre Miguel e Satanás sobre o corpo de Moisés. Nesta narrativa, Miguel finalmente triunfa sobre Satanás e é autorizado por Deus a enterrar Moisés. Miguel então leva o corpo de Moisés para um local secreto que não é revelado aos homens. O texto também sugere que, embora o corpo de Moisés tenha sido ocultado, sua alma foi recebida nos céus, onde ele é glorificado diante de Deus. Essa história da intervenção divina sobre o corpo de Moisés oferece uma explicação mística e sobrenatural para a ausência de seu túmulo na tradição judaico-cristã. Ela enfatiza o papel de Deus e dos seres celestiais na proteção da santidade e do legado de Moisés, garantindo que seu destino final permaneça oculto aos olhos dos homens. De acordo com uma antiga tradição judaica presente no livro apócrifo, Assunção de Moisés, os anjos foram enviados para enterrar o corpo de Moisés. Essa teoria sugere que o destino final de Moisés foi uma ação divina, mantendo distante da vista dos homens para preservar sua santidade e mistério. O Monte Nebo. Após uma longa vida de liderança e serviço ao povo de Israel, Moisés sobe ao Monte Nebo, de onde pode ver a terra prometida. Lá ele morre, mas a Bíblia não especifica, como nós lemos anteriormente, sobre o seu sepultamento. Deus, em sua soberania, e poder, envia o arcanjo Miguel para realizar a tarefa do seu sepultamento. A presença do arcanjo, uma figura celestial de grande importância na tradição judaico-cristã, destaca a magnitude desse evento. Satanás, o adversário divino, contesta o direito de ter acesso
ao corpo de Moisés. Ele alega pelo assassinato e refere-se ao incidente que Moisés matou um egípcio. Uma disputa celestial se desenrola entre Miguel e Satanás sobre o destino do corpo. Essa disputa reflete um conflito entre forças do bem e do mal, pela alma e pelo legado de Moisés. Apesar da oposição, Miguel, ele garante a proteção e recebe a autorização dos céus para enterrar Moisés. Miguel então leva o corpo de Moisés para um local secreto, conhecido apenas por Deus e os seres celestiais. Essa localização é mantida oculta aos homens, preservando a santidade e o mistério em torno do túmulo de Moisés. Algumas interpretações sugerem que Moisés pode ter sido transfigurado ou até mesmo ascendido aos céus, similar à experiência de Elias. Isso implicaria que o seu corpo teria sido transformado ou removido da terra de uma maneira sobrenatural. Outra teoria é que o corpo de Moisés foi enterrado em um local secreto conhecido apenas por Deus. Isso teria sido feito para proteger o local de peregrinações ou profanações por parte de pessoas que buscam venerar os restos mortais de Moisés. O local do sepultamento de Moisés é descrito como um lugar secreto e escondido, cuja localização não é revelada aos homens. Isso implica que seja um local inacessível e desconhecido para a humanidade, preservando seu mistério e também santidade. Após o sepultamento por Miguel, o local é guardado e protegido por anjos, seres celestiais, encarregados de proteger a santidade e a integridade do túmulo de Moisés. Sua presença e vigilância garantem que o local permaneça seguro e intocado. A localização do túmulo de Moisés é conhecida apenas por Deus, Miguel e os anjos. Nem mesmo os seres humanos têm conhecimento da sua localização exata, garantindo que permaneça além do alcance da curiosidade ou interferência humana. O sigilo em torno do local de sepultamento de Moisés serve para preservar sua santidade e importância espiritual. Esse aspecto simbólico ressalta a reverência e o respeito devido a Moisés como um grande líder e profeta do povo de Israel. A falta de detalhes sobre o local de sepultamento de Moisés contribui para o mistério que envolve sua morte e destino final. Essa ausência de informações concretas estimula a imaginação e a especulação sobre o destino de Moisés após sua morte. Em resumo, o local secreto de sepultamento de Moisés é caracterizado por sua natureza oculta, protegida por anjos e conhecida apenas por Deus. Sua preservação misteriosa é intocada, destaca a reverência e a importância espiritual atribuída a Moisés na tradição judaica. Independentemente da explicação específica, a ausência do corpo de Moisés é um elemento intrigante da tradição religiosa e mitológica, que adiciona um elemento de mistério à história de um dos maiores líderes e profetas da história bíblica. Sua ausência física serve como um testemunho de sua importância espiritual e legado duradouro, independentemente de sua localização terrena. A história do local secreto de sepultamento de Moisés carrega significados e lições relevantes para os dias de hoje. Mesmo que seja uma narrativa baseada em tradições religiosas e mitológicas, aqui estão algumas maneiras pelas quais essa história pode ser interpretada e aplicada nos tempos modernos. A história destaca o elemento de mistério e fé na tradição religiosa. Ela nos lembra que há aspectos da fé e da espiritualidade que transcendem nossa compreensão e raciocínio humano. Isso nos encoraja a aceitar e abraçar o mistério como parte integrante da nossa jornada espiritual. A ocultação do túmulo de Moisés pelos anjos ressalta a importância de respeitar e preservar o sagrado
Isso nos lembra da importância de honrar e proteger lugares, tradições e figuras sagradas em nossas próprias comunidades religiosas e culturais. A história sugere que Deus protegeu o túmulo de Moisés para preservar sua identidade e legado. Isso também nos lembra da importância de proteger e preservar nossa própria identidade, história e herança cultural contra influências externas que possam ameaçar, diluí-las ou distorcê-las. A presença dos anjos guardiões sugere uma proteção espiritual e uma sensação de segurança divina. Isso nos lembra que, mesmo em tempos de incerteza e adversidade, podemos confiar na proteção e no cuidado de Deus em nossas vidas. A disputa entre Miguel e Satanás destaca a supremacia da autoridade divina sobre as forças do mal. Isso nos encoraja a reconhecer e respeitar a autoridade de Deus em nossas próprias vidas, buscando sua orientação e direção em nossas escolhas e decisões. A história do local secreto de sepultamento de Moisés oferece uma rica fonte de reflexão espiritual e moral, destacando temas de mistério, fé, respeito pela santidade e confiança na proteção divina. Esses temas continuam a ressoar nos corações e mentes das pessoas nos dias de hoje, oferecendo orientação e inspiração em suas jornadas espirituais e religiosas. Na conclusão emocionante da história de Moisés, somos levados a contemplar não apenas sua vida singular, mas também seu legado duradouro, que ecoa através dos séculos. Moisés, o humilde pastor que se tornou o grande libertador de um povo, transcendeu as limitações do tempo e do espaço, deixando um impacto indelével na história da humanidade. Sua jornada, marcada por desafios monumentais e intervenções divinas, nos inspira a enfrentar nossos próprios obstáculos com coragem e fé inabalável. Moisés nos lembra que, mesmo diante das circunstâncias mais adversas, é possível encontrar força interior para seguir em frente, confiando na promessa de uma terra prometida. Seu legado, enraizado na entrega dos 10 mandamentos e na liderança exemplar, continua a orientar e inspirar pessoas de todas as origens e crenças. Sua história nos ensina lições atemporais sobre justiça, compaixão e perseverança, lembrando-nos de nossa capacidade de impactar o mundo ao nosso redor. Ao refletirmos sobre a vida de Moisés, somos chamados a olhar para o futuro com esperança renovada e determinação inabalável, pois assim como Moisés liderou seu povo para fora da escuridão do Egito, em direção à luz da liberdade, também podemos encontrar o caminho para a realização de nossos próprios destinos, guiados pela luz da fé e da coragem. Que a história de Moisés continue a nos inspirar, não apenas como uma narrativa antiga, mas como um testemunho poderoso da resiliência do espírito humano e da promessa eterna da libertação, pois como Moisés somos chamados a ser instrumentos de mudança e esperança em um mundo que tanto necessita. Até a próxima! Que Deus esteja com cada um de vocês e que a história de Moisés, ela seja uma mensagem de esperança, um farol em tempos de escuridão. Que essa história nos lembre que não importa quão árdua seja a jornada, sempre há esperança de uma terra prometida. Então, que a história de Moisés nos inspire a enfrentar nossos próprios desafios com coragem e fé, porque assim como ele podemos nos tornar instrumentos da mudança e da libertação, você possa ter essa inspiração. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like de gratidão e compartilhe. Deus te abençoe e até a próxima.